Dando continuidade aos materiais que nós estamos preparando para apoiar esse momento de isolamento social e atividades remotas, nós preparamos estes 5 passos de organização. Então, se você já conferiu o nosso material de planejamento, seja para repensar ou para iniciar o seu planejamento de atividades remotas, esse aqui é o passo seguinte. Então, como você começa a fazer a organização? Primeiro passo, criar uma nova grade horária. Já havíamos comentado a necessidade de repensar o formato das atividades que vão ser realizadas de forma remota. Então, primeiro, planejar o que vai ser síncrono, o que vai ser assíncrono, como a gente já havia mencionado e a gente gosta de insistir, não pensar numa transposição direta do presencial para o virtual. Então, começar a organizar essas tabelas de horários, certamente vai ajudar a instituição a medir a carga, o que vai ser cumprido com cada segmento. E é claro que aqui vai haver uma diferença bastante crucial entre a carga que eu planejo, por exemplo, para os anos finais do fundamental, para o médio e para a educação infantil, né? Esse tempo vai começar pequeno e ele pode ir crescendo, mas sempre pensando que é interessante reservar uma parte desse tempo para as atividades, e não necessariamente para uma interação entre professor e aluno somente. Então, nós deixamos aqui para cada um dos segmentos um link de uma planilha para que vocês possam se inspirar nesse modelo e começar a compor essa grade horária. Segundo passo é se conectar com os alunos. Então, a gente acredita que esse momento de interação ele é fundamental, não só para continuar com o aprendizado, o currículo, mas também para manter esse senso de comunidade. Professores e alunos precisam manter esse vínculo, os alunos também precisam dessa convivência, da interação com os colegas. Isso é muito importante, a gente tem ouvido o quanto eles têm sentido falta desse espaço de interação que é a escola. Então, para fazer isso, a gente recomenda que cada instituição use o Google Meet. Tem uma grande novidade anunciada na última semana, que é o Google Meet dentro do Google Sala de Aula. Então, fizemos aqui um material para que vocês possam ativar esse link do Meet no Google Sala de Aula. E o link dessa sala de aula pode estar na planilha. Então, uma forma de organizar a planilha com a grade horária é já colocar para cada disciplina o link ou do Meet, se for a segunda possibilidade, ou o link da sala de aula, do Google Sala de Aula. E aqui, à esquerda, tem um vídeo com passo a passo de como fazer isso, de como gerar esse link. O terceiro é organizar a sala digital. Então, o Google Sala de Aula era, até algum tempo atrás, uma extensão da sala de aula física, mas hoje ele tem sido o principal ponto de encontro, né? Na verdade, ele é o principal ponto da interação de professores e alunos. Essa interação, quando ela acontece ali ao vivo é no Meet, mas toda a entrega, todo o gerenciamento está sendo feito pelo Google Sala de Aula. Então, é muito importante essa organização. Primeira dica que nós damos é criar tópicos. A organização em tópicos é fundamental para que professores e alunos possam localizar tudo o que já foi trabalhado, todos os conteúdos, as atividades pendentes. Então, a gente também colocou aqui um videozinho no material para que vocês possam saber como criar os tópicos. A nossa indicação é criar esse tópico por aula, porque aí eu consigo numerar as aulas, colocar a data e preencher com cada material que compõe essa aula. Importante também alimentar nesse Google Sala de Aula o cronograma, aquele que a gente indicou com a planilha no passo acima. Então, postem aqui para os alunos, ele pode estar fora do tópico para ele ficar aqui no topo, o cronograma das aulas para que ele saiba o que está acontecendo. Também tem um videozinho aqui explicando como fazer isso. No mural, é interessante, primeiro, diferenciar que o que eu posto no mural são avisos, lembretes, dicas, mas nunca atividades, nunca tarefas que requeiram uma entrega. Então, uma dica que a gente deu aqui no mural, e no vídeo também tem um passo a passo, é de como criar um aviso programado com um lembrete da aula que vai acontecer ao vivo, né? Claro, esse aviso, esse mural pode ser usado para outras funções, mas aqui a gente deu um exemplo de uso bem interessante para ajudar os alunos na organização.
Na aba atividades, é onde a gente vai postar, de fato, tudo aquilo que vai manter os conteúdos do Google Sala de Aula. Então, a primeira dica que nós demos foi a postagem de um material de consulta, que é a gravação da aula, para aquelas instituições que optaram por esta saída, de postar a gravação da aula. Tem instituições que não estão fazendo isso. Então, se for o caso da sua, você pode, em atividades, seguir o passo a passo para postar essa gravação. Ainda na aba atividades, uma outra sugestão é, dentro do tópico da minha aula, além da gravação, postar os slides da aula. Então, fica ali também um material de apoio para o aluno estudar. E você pode acompanhar como fazer isso no vídeo. Na aba atividades também é possível postar os materiais complementares. Então, aquilo que eu não necessariamente abordei em aula, mas que é um material interessante, é uma sugestão de consulta, é algo que pode enriquecer a experiência dos alunos. Então, aqui a gente postou como um material extra e tem também uma dica de como fazer esse post. O último elemento aqui da nossa aba atividades é postar a tarefa. Então, dentro do tópico da aula, postar qual é a entrega, qual é a atividade que o meu aluno precisa realizar. Então, a gente também fez um passo a passo em vídeo para que vocês vejam um exemplo de postagem de tarefa. E aqui, o mais interessante de destacar é que eu vou ter o controle de quem entregou, quem não, eu posso estabelecer uma data de entrega, essa data vai para a agenda dos alunos. Então, aqui eu crio uma organização e eu crio um gerenciamento. Muito importante lembrar que alguns professores fazem confusão, acabam às vezes postando a tarefa no mural. Se eu faço isso, eu não tenho controle de quem entregou, eu também não tenho prazo na agenda. Então, o lugar certo para postar é na aba atividades. Para finalizar, o passo das tarefas e das postagens, ficar atento aos horários. Então, o recurso de programar postagem pode ser um importante aliado. Para aquele professor, por exemplo, que está planejando à noite, no final de semana, né, que tirou ali um momento para fazer já suas postagens, ele não precisa postar fora do horário, ele programa para entrar no próximo dia útil, no horário da aula. Então, esse é um recurso super importante e também ajuda na organização de alunos e famílias. Último e quinto passo, avalie e acompanhe as atividades. Então, a gestão do Google Sala de Aula vai permitir, por exemplo, quando se atribuem tarefas, atribuir também uma pontuação, uma nota, avaliar. Então, nós também fizemos um passo a passo em vídeo para mostrar como é feita a avaliação, a atribuição de notas. E ao final desse período de atividades remotas, esse pode ser um interessante recurso para comprovar as atividades, porque depois eu posso copiar todas as notas para uma planilha e ter ali um relatório de todas as atividades realizadas, notas dos alunos. Eu também poderia completar essa planilha com uma carga horária, que eu atribuí para cada atividade, caso mais adiante as delegacias de ensino também exijam esse tipo de comprovação. Por último, que vocês confiram mais dicas e materiais elaborados pelo time da nuvem no nosso site Estação Digital, o link está aqui embaixo.